eu acho que é o pré-requisito para você fazer uma pesquisa. Você precisa conhecer a literatura do teu tema, obviamente, para você poder fazer uma pesquisa sobre ele. E daí, como é que a gente faz isso? O meio mais rápido é o ler artigo de review. Por que ler artigo de review? Porque ele tem as pesquisas mais lidas, e no caso mais citadas, né, da tua área. Ele demonstra quais questões ainda não foi resolvida pelos pesquisadores daquela área. Ele também, normalmente, um bom artigo de review mostra as áreas de confronto, onde às vezes 2 ou 3 pesquisas que teoricamente tentam provar coisas opostas, ambas conseguiram provar via pesquisa que as 2 coisas estão certas, mas elas não podem coexistir. Então eles vão lá, o que é que está errado aqui na nossa área? Qual que é o que a gente não observou? O que essas pesquisas talvez tenham errado? Às vezes pode ter errado no método, o pesquisador fez errado o método, ou não, alguma coisa que a gente tem meias verdades, tipo, cada uma das pesquisas descobriu meia verdade, a gente tem que juntar para ver qual que é a tendência da área. Então, review artigo é basicamente para isso. É para te dizer assim, foi feito isso no passado dessa pesquisa, ele te dá o presente dizendo como está a pesquisa e te dá o futuro. Te diz, essa pesquisa dessa área fez isso, agora a gente chegou a isso e a tendência dela é fazer isso. Então, por isso que eu já falei desde o primeiro dia lá para vocês que eu gosto muito do artigo review. As principais características que eu digo dele, que é bom você ler. Primeiro, que é muito importante, ele sintetiza uma quantidade ampla de estudos. Normalmente, artigo de review, 50 artigos é o mínimo. É difícil você achar um artigo de review com menos de 50 artigos. Eu já encontrei review de 200, 150 artigos. Então, quando você consegue pegar um review que ele vê tantas pesquisas assim da área, ele consegue sintetizar numa só publicação, é o melhor que existe. Você, às vezes, com uma referência, você justifica toda a tua pesquisa. Tem gente que justifica doutorado em cima de um artigo de review. A segunda coisa importante, que normalmente artigo de review, ele é criado para multi-área, não é especificamente para todos aqueles pesquisadores daquela área, como é um artigo científico. Então ele tende a ser o quê? Mais visual. Então ele traz mapas, quadro, tabela, ele tenta sintetizar o máximo possível da informação de uma forma visual que você consiga recitar. E, que eu coloco aqui, que a linguagem dele, como ele tem que ser multi-área, ele não pode ficar muito focado na linguagem técnica daquela área de pesquisa. Então ele tende a ter uma linguagem mais amigável para quem é de outras áreas. Então normalmente o pessoal, que nem a minha área ali, que é aceitação de tecnologia, enfim, que era a minha área do mestrado, eles leem muito artigo de psicologia. Psicologia hoje quase todas as áreas usam. Você tem desde a área de linguagem, você tem das profissões, quase todo mundo usa psicologia. Então, os artigos de review da área de psicologia têm uma linguagem para que um engenheiro consiga ler, um linguista consiga ler, um cara técnico de tecnologia consiga ler. Essa é a ideia do review. E a principal questão é que, assim, o simples fato de existir um review do teu tema comprova que aquele tema tem maturidade, ou seja, já tem alguns anos de pesquisa sobre ele, e há um interesse da área de pesquisa, dos pesquisadores da área, que ele continue a ser pesquisado. Porque ninguém faz um review se não for para apontar direcionamentos futuros, né? Então, o review, ele te comprova isso. Ele comprova que você está num tema maduro, tem referências, no caso, porque já teve referência suficiente para um review, e é uma área de interesse da pesquisa. E te diz quais são os direcionamentos. Mas, professor, aí você está falando de um assunto que já foi pesquisado. Sim, o review sempre é assim. Como é que você vai achar quando não foi? Mas aí você vai ter que ver pelos termos. Aí é que existe uma incógnita. Ou você deu um tiro tão bom que você pegou uma área que ninguém pesquisou, ou você errou nos termos na hora da busca. E aí como é que eu comprovo isso? Tirando o limite do artigo review e voltando só para artigos. Se aqueles termos eu encontro artigos, mas eu não encontro review, isso quer dizer que eu defini certo. Agora, se eu não encontro nem artigos, provavelmente você definiu errado, ou mesmo que, eu acertei os termos, ninguém nunca pesquisou disso daqui. Dificilmente você vai ser o primeiro a pesquisar naquele tema. Você vai ter que pegar uma área meio próxima para ir expandindo incremental. Ciência é incremental, né? Você não cria, todo mundo está pesquisando aqui, eu vou criar uma pesquisa aqui. Não, tem um caminho aqui no meio e é incremental, você vai criando. Ninguém sai do nada para criar algo novo, né? Então ela tem que ter uma razão para você seguir.
Então, às vezes, o erro mais comum que vai conseguir, às vezes você especificou demais o teu tema, você limitou ele muito. Aí você vai ter que dar um passo para trás, que é aquele negócio que eu falo, e às vezes excluir alguma coisa ali da tua delimitação para você encontrar artigos. Alguma coisa sempre vai ter. E por experiência própria, é bem tranquilo de achar 20, 30 artigos. Só a questão é essa, às vezes você está muito específico, você tem que dar um passo para trás. Ou às vezes você encontra muito artigo, aí você tem que especificar para você não se dispersar muito no assunto. Né? Mas é bem essa a ideia. Por isso que o artigo review é bom. Você vê até como o cara fez a revisão de literatura. Ele te dá lá palavras-chave que ele buscou, ele te dá as bases que ele buscou, como ele fez a busca, que método que ele usou. O artigo review eu diria que é o primeiro artigo que você tem que ler para você aprender a tua área de pesquisa. Porque ali você aprende como fazer revisão de literatura e você aprende tudo sobre a área que você pretende pesquisar. E é um artigo lendo. Você lê um artigo. Às vezes um artigo só é suficiente.